O Demônio do Meio-Dia. O Demônio do Meio-Dia, de Andrew Solomon, é um livro dedicado a todos aqueles que, como leigos ou especialistas, desejam compreender o que é a depressão e quais são seus efeitos sobre a sociedade e os indivíduos. Andrew Solomon é doutor em psicologia, título obtido na prestigiosa Universidade de Cambridge, e consultor de saúde mental da população LGBT, em outra prestigiada instituição, a Universidade de Yale. Neste microbook, você vai aprender sobre um dos temas mais espinhosos e complexos de nossos tempos. E aí, se interessou? Então venha conosco e ouça o que uma das maiores autoridades internacionais tem a dizer sobre o flagelo da depressão. Depressão. No início da presente obra, o nosso autor aborda a depressão de uma forma geral, isto é, ele descreve como a enfermidade está vinculada à ausência de propósitos na vida, às emoções e, sobretudo, à solidão. Tendo passado por isso em sua própria vida, Solomon relata que o único sentimento presente nesse estado é o de insignificância. Com efeito, a depressão pode ser comparada ao nascimento e, ao mesmo tempo, à morte. Nela existe uma espécie de desaparecimento e de presença. Para o autor, a morte simboliza uma desintegração do indivíduo a partir da infelicidade, da falta de prazer e da perda de confiança em si mesmo e nas pessoas ao redor. Uma das mais interessantes informações apresentadas aos leitores consiste no fato de que a depressão é a maior causa de incapacitações laborais nos Estados Unidos. Em outros países, o seu maior efeito é o de mascarar outras doenças. Tudo o que ocorre no presente, durante o estado depressivo, é somente uma antecipação de dores futuras. Dessa forma, o presente, como tal, não mais existe para o indivíduo. Essa é uma das principais razões pelas quais Solomon descreve a depressão e a ansiedade como os demônios do meio-dia. Dificilmente poderíamos pensar em algum termo mais adequado, visto que nos séculos passados, a depressão foi com possessões demoníacas e classificada como pecaminosa. Colapsos. A despeito de ter presenciado alguns episódios depressivos em sua vida, o nosso autor conta que após o falecimento de sua mãe, ele teve um colapso. Nesse período, porém, ele considerava que tudo estava em ordem. Se a depressão é, por um lado, devastadora, ela pode, por outro, revelar a profunda fragilidade humana. A falta de impulsos sexuais, um sintoma clássico da depressão, também é discutida nesta obra. A pessoa em depressão, além de não sentir desejos sexuais, começa a pensar que ninguém a amará e, portanto, nunca terá um bom relacionamento. No caso de Solomon, tornar-se deprimido foi como ficar cego. Isso significa que, no início gradual, a escuridão acaba englobando tudo. Ele se sentiu ainda como se estivesse ficado surdo, ouvia cada vez menos. Isso durou até que uma espécie de terrível silêncio o envolveu. Essa sensação é vividamente descrita pelo autor ao relatar que nem mesmo ele poderia emitir quaisquer sons que penetrassem o silêncio. Ademais, sentia suas roupas se transformando aos poucos em madeira. A seguir, uma forte rigidez nos joelhos e nos cotovelos progrediu para um peso terrível e uma imobilidade isolante. O deprimido, segundo Solomon, sente que essa situação acabará por atrofiá-lo e, dentro de um certo tempo, o destruirá completamente. Nesse sentido, o autor compartilha com os leitores tudo o que passou durante os seus colapsos. Poucas pessoas imaginam que tais situações aconteçam a um depressivo. Entre os sintomas, destaca-se o fato de não conseguir se alimentar, vomitar, chorar repetidamente e não conseguir falar. Quando se está em depressão, os minutos aparentam ser anos terríveis, à medida que a pessoa acometida desse mal desenvolve alguma noção artificial de tempo. Portanto, o depressivo tende a pensar que aquelas sensações nunca terão fim. Com isso em mente, é bastante comum o pensamento de que a morte é a única solução possível. Entretanto, nem todas as pessoas têm a coragem e a energia para cometer o suicídio. Chegamos a cerca de metade da leitura. A seguir, nos concentraremos em alguns dos elementos centrais do debate, fomentado por Solomon a partir da presente obra, como os tipos de tratamentos, a relação entre a doença e a política e sua eventual função evolutiva. Tratamentos. Há diversos tipos de tratamentos para a depressão, como eletrochoque, remédios e terapias. No entanto, é impossível priorizar apenas os aspectos químicos, deixando de lado outros elementos que também influenciam os pacientes. Apesar de os remédios ajudarem, existem funções complementares de grande importância, tais como a chamada terapia da fala. Gostou do nosso resumo?
Então, deixei um link na descrição do vídeo para você adquirir este livro com super desconto maneiríssimo. Clica lá e adquira o seu. Muito obrigado por você existir e acompanhar nosso canal. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber os próximos resumos. Valeu e até a próxima!